Boa tarde a todos. Vamos começar hoje, nesse momento, o nosso estudo do Evangelho. Item 5, o suicídio e a loucura. Sendo esse momento um momento de confraternização espírita, vamos fazer uma prece de abertura e em seguida vamos tentar debater sobre o tema proposto. Eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento a Deus Pai Eterno, visualizando a imagem de Jesus Cristo, farol a guiar as nossas existências, em nome de quem queremos agradecer desde logo pela presença da espiritualidade boa e amiga que se faz presente aqui no nosso centro espírita e nos nossos lares, que nos torna preparados para este momento. Vamos agradecer todas as bênçãos que do Pai recebemos, que se manifestam nos nossos corpos perfeitos, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas realizações de cada dia, na bênção da paternidade e da maternidade responsáveis. Vamos agradecer pela possibilidade que temos de buscar o equilíbrio com aqueles a quem nos vinculamos no passado, pelas nossas ações ou pelas nossas omissões. E vamos pedir, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que neste momento estejam parados na casa da hospitalidade, na creche Siane Catan, no lar de acolhimento de Betânia, no abrigo São José e em todos os locais de acolhimento aqui do nosso estado. Queremos te pedir, Pai, por aqueles nossos irmãos que estejam apartados de nosso convívio, pelo seu comportamento violento e inadequado, que estejam recolhidos às celas e prisões, por aqueles outros ainda que estejam nos leitos dos hospitais e clínicas carecendo do equilíbrio físico e espiritual. Te pedimos por todos os nossos irmãos que já retornaram ao nosso verdadeiro lar, que eles possam estar na tua paz e na tua proteção. Por aqueles outros ainda que partiram desta existência pelos caminhos sempre tortuosos do suicídio, que aqueles que estejam preparados possam desde logo clamar pelo teu socorro e pelo teu resgate e serem assim amparados pelas tuas incansáveis falanges de trabalhadores, conduzidos aos locais de refazimento que para cada um deles tu preparastes. Quanto a nós aqui presentes, queremos rogar a tua luz, a tua paz, a tua proteção extensiva aos nossos familiares e aos lares de todos os nossos familiares. Nos abençoa, nos ilumina, hoje e sempre, eternamente, segundo a tua vontade. Que assim seja. Meus amigos, partindo aqui para o estudo do nosso tema, o suicídio e a loucura, o item 14 fala: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que lhes considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. A visão e a iluminação e o esclarecimento que nós aurimos da doutrina espírita é que, primeiro, somos um espírito imortal, utilizando um corpo momentaneamente. O indivíduo pode, no momento de loucura, aniquilar o corpo, mas não o espírito, com graves consequências. Aqueles que fogem à lei precisam ser responsabilizados. E aí, quando a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos,
Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A razão deve existir, né? A resposta, que foi passada a Allan Kardec, nos elucida que Deus lhes impõe ou nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa outro ainda o fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ou seja, ou nós estamos em missão, ou nós estamos em expiação, mas todos nós aqui nos encontramos como colaboradores da obra da criação divina. Seguindo, o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado, os que se dão em estado de embriaguez de loucura, aos quais se pode chamar de inconsciente, é incontestável que tem ele sempre por causa do descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só o é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Perguntam, né? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham unicamente na morte, vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. O mundo material nos proporciona o melhor instrumento que cada um precisa no momento em que nós nos encontramos para bem desempenharmos e avançarmos no progresso. Mas nós, espíritos ainda infantis e ainda rebeldes, algumas vezes dando ombros, dando costas à espiritualidade, partimos desta existência pelas vias do suicídio. Seria como se pudéssemos fazer uma grossa comparação, uma comparação bem ampla. A espiritualidade nos coloca em uma estrada iluminada, em uma estrada pavimentada, em uma estrada dessas maravilhosas que a gente vê, uma autobahn, uma highway. Mas nós, tentando os atalhos, partimos pelos caminhos mais pedregosos, mais esburacados, mais inadequados. Então esse é o suicídio. É quando você, fugindo a esse compromisso, a tudo isso que a espiritualidade te coloca, você tenta os atalhos. E o problema do atalho é que você tem que ir, você vai e você tem que voltar. E quando você volta, normalmente você volta numa situação muito desfavorável, por conta das suas próprias ações. O item 16 fala aqui que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor lhes resta se não se matarem. Ou seja,
um estímulo ao suicídio. O que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-la imediatamente e não mais tarde por sofrer por menos tempo. Ou seja, para o ser materialista, que não acredita em nada após esta existência, qual a razão do sofrimento? Por que o sofrimento? Ora, se ele acredita que nada existe após a existência, de uma maneira para ele até natural, seria cogitar e executar na fuga desesperada das lutas que a vida nos apresenta. Cada existência nossa, cada momento nosso aqui, está repleto de situações que nos confrontam. E aqueles que não estejam preparados, de uma maneira ou de outra, veem no suicídio uma solução aos seus problemas. Qual a surpresa daqueles que, ao partirem por este caminho, ao adentrarem no mundo espiritual, perceberem que tudo foi em vão? Porque a verdade é que eles permanecem vivos, mas agora numa situação muito mais complexa, muito mais complicada. E o retorno trará consequências. Porque, como eu falei anteriormente, ninguém sai da existência atual pelas vias do suicídio sem consequências. A cada momento, a cada encarnação que nós aqui nos encontramos, existe uma preparação imensa para que nós possamos nos iluminar. Né? E em dando as costas a toda essa preparação, a solução, alvitrada pela espiritualidade, é muito simples. Olha, existe o livre-arbítrio e existe o determinismo, que são as duas faces da mesma moeda. Porque você pode fazer o que você quiser, ou seja, como a gente fala, você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher exatamente aquilo que você semeou. E o suicídio é isso. Pode, sem dúvida pode. Mas a colheita, a responsabilidade decorrente do ato, a ele vai ser imposto. Então, na tentativa de superar um problema que aparentemente é imenso, ele se sobrecarrega mais ainda em existências após existências. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. Quando a gente fala coragem moral, ou quando Kardec fala coragem moral, como é colocado aqui, é a coragem que nós temos de prosseguir nas nossas existências, considerando que cada um de nós é a soma de tudo aquilo que fez ou deixou de fazer no passado. Isso se reflete nos nossos corpos, nas nossas existências. Ora, quem semeia espinhos não pode colher flores. Então,
as asperezas, as durezas, as confrontações, as dificuldades, não têm origem em um Deus vingativo. Muito pelo contrário, tem origem em uma lei natural de causa e efeito. A lei que nos rege é de causalidade. Você faz e você precisa ser responsável pelas suas ações ou pelas suas omissões. O item 17 nos esclarece que o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado, igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada. Onde que está isso? Você pode fazer a leitura, e aí nós convidamos a todos os que o queiram fazer a leitura da obra O Céu e o Inferno, mais especificamente no capítulo 5, da segunda parte do capítulo 5, onde nessa obra Allan Kardec vai elencando as gradações de espíritos que ele conversa, vamos falar assim, né? E um desses itens, ele menciona, ele coloca, são os espíritos suicidas. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que o Deus haja ordenado. O espírito tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Como eu falei há pouco, nós hoje representamos o que nós fizemos no passado. Ponto. Sabemos que somos espíritos imortais. Ponto. Daí a consequência, a pergunta óbvia. Em que patamar eu gostaria de estar na minha próxima existência? Como espírito sofredor ou como espírito com alguma luz, por menor que seja, que eu possa trabalhar na seara do Mestre? A consequência disso são as ações que eu tomo já nesta existência. Se eu me resigno, se eu trabalho, se eu me dedico ao bem, muito do que eu fiz nas minhas anteriores existências, eu vou adquirindo créditos. Eu vou me preparando, eu vou me resguardando desses males. E em encarnações sucessivas, mais e melhores condições, mais e melhores possibilidades, mais e melhores amparos eu certamente terei. Porque o mundo espiritual, ele nos acompanha, ele reconhece o quão nós praticamos, o quão nós somos dedicados. Aqueles que assim o são, eles nos acompanham. Seguindo, o espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, como eu já falei, né? Em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Outro ponto, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu. Ideia extremamente contraditória. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram
objetos de suas afeições. Isso é extremamente esclarecedor. E aos quais esperava encontrar, lógico, de onde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, mesmo considerável já o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritos, e isso Kardec coloca muito claramente, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Ou seja, quando você se esclarece, quando você toma consciência, quando você internaliza essa verdade, mais você se afasta dessa ideia tresloucada do suicídio. Ao contrário, quanto mais materializado você é, quanto mais conectado você fica com as ideias do materialismo, aquela que fala, olha, depois dessa existência não tem nada, te mata. Mais você vai se inoculando com essas ideias da autoimolação. Meus amigos, esse ponto, ou a forma como nós aqui nos encontramos, ele reduz muito para a gente a possibilidade do debate da forma como nós fazemos nos nossos encontros, às quintas-feiras na Federação, lá no nosso grupo espírita. Eu gostaria de encerrar aqui a minha participação sugerindo a leitura de obras extremamente importantes sobre o ponto que nós debatemos. A obra de Kardec, O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5, que fala especificamente dos suicidas. A obra de Ivone Bezerra do Amaral, Memórias de um Suicida. Ivone Pereira do Amaral, perdão. Memórias de um Suicida, uma obra magnífica que a gente indica como leitura. A obra O Perispírito e Suas Modelações, a segunda parte, pelo médio Luiz Gonzaga Pinheiro, que é extremamente didático neste aspecto, onde ele esclarece e orienta o que acontece com os espíritos, melhor dizendo, suicidas. Nos relata ele, em sua obra, Memória de Perispírito e Suas Modelações, muito especificamente, o que acontece com do lado de lá, do mundo espiritual, com os homens-bomba, entre outros. Gente, a gente precisa deixar claro que o suicídio ele pode se dar de dois modos. Primeiro, quando assim eu quero e assim eu faço, seja através de uma arma de fogo, seja através de um corte, seja através de veneno, de enforcamento, da maneira como seja, consequências nós teremos. A outra são chamados suicídios involuntários, que são aqueles decorrentes dos vícios nas suas diversas acepções, seja pelos excessos de álcool, de droga, de comida. Também conduzem aos caminhos do suicídio, por conta do uso inadequado da vestimenta que nós ora utilizamos. O reencarne, o retorno à existência, é um processo extremamente meticuloso. É um processo que tem todo um planejamento. E aí, chegando aqui, nós, por conta das nossas infantilidades ainda, fazemos mau uso do nosso corpo. E isso nós vamos ser cobrados no nosso retorno.
por todos aqueles que nos prepararam, por todos aqueles que torceram pelo sucesso das nossas missões aqui. A gente sabe desse momento atual, do momento de transição, onde o planeta Terra está passando por um reset, né? Um reajustamento da bússola. E nesse novo mundo que está se iniciando, que já se iniciou, nesse processo que já se iniciou, nem todos aqui permaneceremos. Então, fica aqui o nosso convite para que nós possamos avaliar as nossas ações e as nossas omissões também, no que nós podemos nos melhorar, para que nós possamos fazer parte desse mundo novo que se apresenta para nós. Meus amigos, eu queria agradecer o espaço dispensado aqui, pedir mais uma vez as desculpas que sejam pertinentes. Gosto muito de fazer o debate como nós fazemos lá no nosso centro espírita. É a primeira vez que nós nos manifestamos dessa maneira. E aí nós pedimos as nossas sinceras desculpas por qualquer motivo que tenhamos falhado na apresentação do tema de hoje. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos ilumine nesta semana, hoje e sempre. Muito obrigado por todos.